Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar um pouquinho sobre a função média-C no Excel. Como o próprio nome já diz, ela calcula a média aritmética, de um determinado intervalo de dados numéricos, se uma determinada condição for aceita, Então, baseando-se numa determinada condição. Aqui eu tenho dois exemplos para você entender mais ou menos o que a gente vai fazer e para que ela serve, Então aqui a gente vai fazer uma comparação de texto nessa primeira planilha, nesse primeiro exemplo. A gente tem uma listinha de alunos aqui, o estado de origem de cada um deles e a idade de cada um deles. A gente vai fazer a média de idade dos alunos de acordo com o estado. Então eu vou digitar um determinado estado aqui e o Excel vai calcular qual é a média de idade dos alunos que pertencem a esse determinado estado. E a gente vai fazer também uma comparação numérica. Então a gente tem aqui também uma lista de alunos com suas respectivas idades e a gente vai fazer a média dos maiores de idade e a média dos menores de idade. Então qual que é a média dos meus alunos que tem 18 ou uma idade maior e qual é a média dos meus alunos que têm menos de 18 anos. A função média-C calcula a média condicional baseando-se apenas em uma condição. Existe a função média-Cs também, eu vou falar um pouquinho sobre ela em outro vídeo. Mas por enquanto você tem que ter em mente que a função média-C ela suporta apenas uma condição, apenas um teste, beleza? Vamos lá então. Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre texto, tá? Aqui na minha célula F3, eu até dei um zoom aqui para ficar um pouquinho maior. Aqui na minha célula F3 eu quero que seja calculada a média, baseando-se no estado que eu digitar em F2. Tá joia? Só que naturalmente, se eu quiser digitar o estado dentro da fórmula, eu posso digitar também. Então eu vou te explicar das duas maneiras, tudo bem? Então aqui na célula F3 eu vou digitar o sinal de igual para abrir a nossa fórmula no Excel. E aí, tanto faz se você digitar maiúsculo ou minúsculo, tá? Eu vou digitar maiúsculo aqui só para facilitar a visualização. Eu vou colocar aqui média C, tá? Joia? Tem média C e média C. Lembrando-se sempre do acento, ok? Senão a função não será reconhecida. Eu vou abrir parêntese agora para colocar então os argumentos da minha função, os parâmetros, e agora o Excel vai pedir o intervalo. Que intervalo é esse? O intervalo de critérios. Tudo bem? Então eu vou colocar meu intervalo de critérios, definir um critério específico, depois eu vou indicar ao Excel aonde está a coluna que ele vai analisar para fazer então a média condicional. Tudo jóia? Então qual que é o meu critério aqui? Qual que é o meu intervalo de critérios? O estado de origem, tudo bem? Então, vou selecionar aqui todos os estados. Vou selecionar todos os estados de origem. É claro que, dependendo do caso, você pode selecionar a coluna inteira, se você tiver uma coluna muito grande aqui, tomando cuidado, claro, com o cabeçalho, se bem que no nosso caso aqui não vai fazer muita diferença, porque nenhum dado conterá exatamente o texto que contém aqui, que está contido aqui no nosso cabeçalho, tá? Mas você pode selecionar só esse pedacinho aqui em casos de planilhas com poucos dados, Então, o nosso intervalo vai de B2 até a B12. Ponto e vírgula agora a gente vai para o segundo parâmetro, que são os critérios. Aqui eu vou definir então, baseando-se nesse critério, nesse intervalo que eu defini, o que o Excel tem que analisar nesse intervalo para depois ele fazer a média condicional. Então, nesse intervalo, eu quero o estado, por exemplo, de Goiás. Então, eu quero todo mundo que pertence ao estado de Goiás. Só vou analisar a média de idade dos alunos desse estado. Eu coloquei só 3 estados aqui para ficar mais fácil para a gente calcular a média aqui, tá? Como se trata de um texto, a gente tem textos ali, então a gente vai colocar esses textos sempre entre aspas duplas, tá? Então, digita aspas ali, eu sempre falo aspas duplas, porque não são 2 apóstrofos aqui, tá? São aspas mesmo, tudo jóia? Então, eu vou digitar Go aqui, de Goiás, fecha aspas, e agora a minha condição está predefinida. B2 a B12, o Excel vai analisar onde tem Go, de Goiás. Ponto e vírgula, e agora sim a gente vai definir o intervalo de média, ou seja, o intervalo onde estão os valores que o Excel vai precisar analisar para calcular a média baseando-se no que a gente definiu aqui no intervalo de critérios, tá? Quais são as minhas idades então? C2 até a C12. E é isso, muito simples, só fechar parêntese aqui agora. Então o Excel vai dar para mim a minha média. É claro que eu coloquei aqui sinal de uma casa decimal a mais, Eu posso colocar, eu posso aumentar, eu posso diminuir. Então vamos supor que eu queira números inteiros aqui, então venho no grupinho número aqui, da guia página inicial, e diminuo a quantidade de casas decimais, se você quiser fazer isso, obviamente. Então a média de idade dos alunos de Goiás é 18. Vamos conferir se é mesmo? Então eu vou selecionar aqui, de Goiás a gente tem o Renan, 22, a gente tem aqui o Wagner com 18,
A gente tem a Priscila com 15 e a gente tem o Roberto com 17. Eu estou selecionando aqui as células de forma não sequencial, utilizando a tecla Ctrl do meu teclado pressionada, tá? Com essas 4 células selecionadas, a gente vem aqui na barrinha de status e dá uma olhadinha aqui, que o Excel já faz alguns cálculos automáticos, né? Então a gente vê aqui que a média é, ó, aqui embaixo, 18, tá? Então tá tudo certinho, média 18. O que na verdade é a média 18? São esses 4 números, né, as 4 idades somadas, divididas depois por 4, né? A soma das 4 idades dividida por 4, média aritmética. Beleza, aqui a gente tem, no caso, como você pode ver na barra de fórmulas, um texto específico dentro da fórmula. Se eu quisesse mudar depois para o estado de Minas ou de Pará, eu teria que fazer o quê? Teria que vir aqui na minha fórmula e substituir essa sigla, né, GO, por PA ou MG. Ficaria muito chato se eu quisesse colocar estados diferentes, né? Então eu vou utilizar agora a minha célula F2 como parâmetro, né? Como célula de referência para a gente mudar os estados e automaticamente, quando a gente mudar os estados aqui, a gente vai ter a média das idades aqui embaixo. O que eu preciso fazer aqui? Eu vou dar 2 cliques nessa célula para editar a minha fórmula. Você pode dar 2 cliques para editar a fórmula diretamente aqui, ou então você pode ir direto na barra de fórmulas aqui em cima e editá-la aqui em cima também. Não tem problema nenhum, não vai fazer a mínima diferença. Eu não vou montar a fórmula toda de novo. Eu só vou vir aqui onde está o GO, né, de Goiás, que seria o meu critério meu critério a ser analisado de B2 a B12. Eu vou tirar esse GO, vou deletar, tá? Vou apertar backspace aqui. E aqui eu vou definir a célula F2, então eu vou dar um clique em F2. Você pode digitar também F2. Note que quando a gente trabalha com referências no Excel, a gente não vai utilizar aspas aqui, tá? As minhas aspas, elas são úteis apenas para texto fixo dentro de uma fórmula. Aqui a gente não tem um texto fixo, a gente tem uma célula de referência, a célula F2, o que estiver contido dentro da célula F2. Tudo bem? Então, B2 até B12, que é o meu intervalo, F2 é o meu critério, ou seja, o que tiver em F2 o Excel vai analisar na coluna B, e aí ele vai somar os respectivos valores na coluna C. Tudo bem? Somar não, desculpa, fazer a média. É uma soma, na verdade, não uma soma e uma divisão, mas fazer a média. Tudo jóia? Vamos dar um Enter aqui. Aqui vai aparecer um erro por enquanto, né? Divisão por zero. O Excel não consegue fazer divisão por zero justamente porque eu não tenho nenhum conteúdo aqui para ser analisado. Mas aí é só eu digitar aqui. Então eu vou digitar MG, por exemplo, que é de Minas. Quando eu digito MG aqui, o Excel analisa MG aqui e vai fazer a média de idade dos alunos de Minas Gerais. E aí, se eu vier aqui, por exemplo, digitar PA de Pará, então o Excel vai analisar a média dos alunos do Pará. É claro que, naturalmente, você pode utilizar uma validação de dados aqui para fazer uma listinha de estados, né? Então, você não precisa ficar digitando um estado aqui. Você pode montar uma listinha. Para não deixar o vídeo muito longo, claro, eu não vou fazer esse procedimento, mas eu tenho um vídeo que eu vou deixar aí nos cards e também na descrição, que fala sobre como criar, então, essas listinhas aqui de seleção, para você selecionar os estados diretamente aqui, sem precisar ficar digitando na fórmula, tudo bem? E como eu disse, o número aqui, eu preferi colocar número inteiro, diminuir as minhas casas decimais, mas você pode aumentar as casas decimais. Veja que quando eu aumentei 2 casas decimais aqui, o número correto, talvez existam mais casas decimais aqui, mas o número é 17,67. Obviamente, o Excel aumentou, né, ele arredondou para 18, porque eu defini para ele que eu não queria casas decimais. Então, nesse caso, o Excel vai fazer arredondamento. Então, tome bastante cuidado com fórmulas que mexem com divisão, como é o caso da média, né? Todas as funções de média, média C e média C, por exemplo, porque o arredondamento pode ser uma alternativa do Excel. Então, você precisa prestar bastante atenção se o Excel está arredondando ou não seus números, se você precisa ou não de números mais precisos, mais específicos. Tá joia? Agora a gente vai fazer então a média baseando-se numa comparação numérica. Então aqui, enquanto a gente fez um texto, né, então a gente colocou o estado e o Excel comparou a idade através do estado, aqui a gente não tem mais a coluna de estado, a gente só tem a coluna de idade. E veja bem que nesse caso, a própria coluna de comparação é a coluna de cálculo. Então a minha média será calculada na coluna B, através dos dados da coluna B, mas com os critérios também dentro da coluna B, tá? Não muda muita coisa, mas você precisa aprender a como fazer então essa comparação de número. Então, qual que é a média dos maiores de idade? Maiores de idade são aqueles que têm 18 ou mais, né, anos.
Nesse caso específico, 18 ou mais. É claro que você pode fazer uma média de maior e de menor, excluindo aquele número que está no meio, mas a gente não pode excluir aqui os alunos com 18, porque eles entram na classificatória de maiores de idade. Então, a gente tem que incluir o 18, ou seja, maior ou igual a 18, tudo bem? Então, esse vai ser nosso critério de comparação. Aqui em E2 eu vou digitar igual, média C, ok? Sempre lembrando-se do acento. Abre parênteses aqui para a gente definir então os nossos critérios. Qual que é o intervalo? O intervalo vai ser o intervalo de idade, B2 até B12. Como eu disse para você, você pode sim selecionar a coluna inteira clicando aqui na letra B, só tome cuidado, claro, que qualquer número aqui dentro da coluna B que vá se encaixar dentro dos nossos critérios, então eles serão levados em consideração na hora do cálculo da média, tá? Então tome cuidado com isso. Então, o nosso intervalo é de B2 até B12. Fechou. Ponto e vírgula. Agora a gente vai definir o critério. Qual que é o meu critério aqui dos maiores de idade? Então, eles têm que ser maior ou igual a 18. Como é que eu vou fazer isso no Excel? Agora aqui, preste bastante atenção como que a gente vai fazer essa anotação. A notação numérica dentro de uma fórmula dessas aqui condicional, ela vem dentro de aspas duplas quando a gente não tem, no caso, uma referência imediata a alguma célula, como a gente fez lá atrás, utilizando o estado, né? A gente tem uma referência imediata a um determinado valor de uma determinada célula. Nesse caso, a comparação a gente vai colocar entre aspas duplas também, tá? Então, aspas duplas. Agora, o sinal do Excel que a gente vai utilizar aqui para comparar maior ou igual é exatamente o que a gente usaria na matemática comum, tá? Então, maior ou igual, tudo bem? Sinal de maior e sinal de igual. 18, né, que é a nossa idade aqui. E fecha aspas, tá? Então, o critério qual que é? Que seja maior ou igual a 18. Né? Se você quiser colocar só maior de 18, tudo bem, só que aí o 18 não vai ser considerado, né? Então, nos casos em que você... Por exemplo, a gente pode fazer com números negativos e positivos. Então, a gente pode colocar maior que zero e menor que zero, desconsiderando todos os zeros. Por exemplo, num caso que você tenha somatória desse tipo, né? Entre negativos e positivos, e fazer, então, uma comparação através de negativos e positivos utilizando o zero como parâmetro. Maior que zero, menor que zero. Pode ser, tudo bem? Ponto e vírgula aqui, e o intervalo da média é o mesmo intervalo de análise, tá? Então, você pode utilizar o mesmo intervalo de análise como o intervalo de critério também, que no caso B2 até B12. Você pode selecionar de B2 até B12 ou digitar B2, dois pontos, B12. Fechou parênteses aqui, vamos dar um Enter. Então, a média dos maiores de idade é de 19,9. Ou seja, todo mundo que tem 18 ou mais, fazendo a média aritmética, vai dar 19,9. Vamos conferir? Então, a Amanda 18, a gente tem aqui o 21, 22, 20, 18, a gente tem o 19 e o 21. Selecionei todas essas células aqui que são maiores ou iguais a 18, utilizando o Ctrl, né, pressionado. Com todas essas células selecionadas, eu venho aqui embaixo e vejo que a minha média deu 20. A minha média deu 20 aqui, por quê? Porque o Excel arredondou esse número, tá? Então, aqui ele vai mostrar para mim o número real, mas aqui a gente tem um arredondamento. Se eu vier aqui na E3, que tem 19,9, e fazer com que o Excel diminua uma casa decimal, ou seja, mostre esse número como número inteiro, obviamente ele vai arredondar esse número para 20, tá? Então, qual que é a média aqui dos menores de idade? Simples, né? Então, igual, média C, abre parêntese, intervalo é esse intervalo aqui que a gente vai analisar, ponto e vírgula. Qual que é o critério agora? O critério é que seja menor do que 18, né? Então, abre aspas, menor, sinal de menor, número 18, fecha aspas, tá? Ponto e vírgula, e agora o intervalo de média. Qual que é o intervalo que o Excel vai usar para calcular a média? Esse aqui, tá? De B2 a B12. Fechou parênteses, vamos dar um Enter. Então, a média dos menores de idade é 16. Então, vamos selecionar todos os menores de idade, 17, 15, 15, 17. São 4 só, né? É isso mesmo? Isso. Média aqui embaixo, você pode perceber aqui embaixo na barra de status, média 16. Fica a teu critério colocar casas decimais ou não. Obviamente, claro, você pode utilizar esses mesmos parâmetros aqui para fazer uma comparação de valores monetários, né? Então, a média de determinados valores monetários de acordo com um vendedor específico, com um mês específico, tá? Então, a gente tem várias condições aí que se encaixam dentro da média C. Bem, espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, fique à vontade aí nos comentários. Se tiver alguma coisa para acrescentar ao vídeo também,
fique sempre à vontade. E na descrição do vídeo você encontra links para baixar essa planilha aqui utilizada no vídeo e também alguns vídeos relacionados a esse tema, como vídeo de média, mínimo, máximo e algumas outras funções aí dentro dessa gama de funções de cálculos matemáticos básicos dentro de Excel e também de cálculos condicionais, né? Mais para frente eu destrincho um pouquinho mais, porque a gente consegue fazer um pouco mais utilizando a função média C e também a média C, principalmente agrupadas com outras funções, mas isso fica para um próximo vídeo naturalmente, porque o intuito desse é apenas te mostrar a utilidade da função média C e como ela pode ser utilizada, tá? A gente vai incrementando então mais para frente com outras funções. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Abraço, até mais!